Nesse vídeo eu vou dar continuidade àquelas dicas que eu dei no vídeo anterior de como ser uma boa esposa, porque quando a gente entra no casamento, a gente não entra graduado, a gente não entra formado em relacionamento, em casamento, claro que não, é o processo, é ali que tá começando. Só que assim, a gente pode evitar cometer certos erros com a experiência de outros, então nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que são importantes, dando continuidade ao que eu já comecei no vídeo anterior, então depois de assistir esse, vai lá e assiste o outro, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a evitar muitos conflitos e até mesmo uma separação. Olha só que importante. Então fica até o final do vídeo e já se inscreve no canal para me ajudar a crescer e continuar postando mais vídeos por aqui. Bom, eu me chamo Simone Victorino, tenho 26 anos, sou casada há 6 anos, sou professora de ciências e busco a cada dia ser uma pessoa melhor através de conhecimento, através da Bíblia, através da leitura e através da experiência que a gente tem no dia a dia. E muita coisa, gente, eu já aprendi errando, mas muito melhor é tu aprender com o erro dos outros do que tu ter que cometer o erro, não é verdade? Então, nesse vídeo aqui eu vou contar algumas coisas que eu já aprendi ou por experiência própria, ou porque eu percebi que outras pessoas cometeram erro e eu não precisei cometer. Então, presta bem atenção. Eu tinha parado as dicas no outro vídeo, mas agora eu vou dar continuidade aqui. Olha só, coisa muito importante. Não trate o seu marido como seu filho. Ah, mas é difícil. Tem vezes que tá? Tem vezes, assim, eu não sou uma pessoa que, nossa, tô livre disso, nunca mais errei nisso. Claro que não. Tem vezes que dá vontade de tratar como filho mesmo. Porque às vezes o homem comete umas coisas tão nada a ver que tu acaba incorporando a mãe dele e tratando ele como um filho. Só que isso não é positivo, sabe? Porque a gente precisa respeitar o nosso marido e tratar ele como um homem. Se a gente fica tratando ele como um menino, a gente vai fazer com que ele haja como um menino, e não é isso que a gente quer. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que procurar adaptar a linguagem para que a gente mostre para ele que a gente precisa que ele mude o comportamento, mas mostrando para ele que a gente enxerga ele como sendo o homem responsável e que precisa nos ajudar para nos trazer mais tranquilidade. Porque assim, quando a gente fala como sendo mãe, a gente acaba sendo mais autoritária. E na natureza, o que acontece? Os machos na natureza, macho com macho, pelo menos os mamíferos no geral é assim, né? Eles vão disputar o seu lugar. Eles fazem disputas físicas pra mostrar quem que é o que manda lá. E muitas vezes a fêmea só fica observando ali quem que é o mais forte, enquanto os dois estão se matando, né? Enfim, os homens ali, os machos, né, estão se matando e ela só tá observando pra ficar com o mais forte. E quando a gente se impõe como forte, como mandona ali, que dá ordens dentro de casa, a gente se coloca num papel de homem também. E lembra que eu falei que na natureza macho com macho dá embate? Agora, se você faz o papel da fêmea lá, que só fica observando, porque eles estão ali se matando pra conquistar a fêmea, tu entende que a batalha é dele. Então assim, o teu papel é ser a fêmea sábia, que observa e que age na hora certa, e que usa as palavras da forma certa. Nós não somos animais, né? Então a gente tem que usar as palavras, agir e saber se posicionar como mulher e não como homem, pra ele achar que tu é uma combatente dele. Essa não é a ideia. Então aí é uma coisa muito importante dentro do relacionamento, é saber como falar pra não parecer que tu tá sendo ou a mãe dele ou um macho ali que tá querendo tirar a autoridade dele dentro de casa. E assim, eu estou falando aqui numa perspectiva cristã, numa perspectiva de que ninguém é melhor do que ninguém, porém temos papéis diferentes, tá? Que fique bem claro isso aqui, eu não tô diminuindo a mulher, não tô dizendo que ela é menos importante de forma nenhuma, só temos papéis diferentes e usamos a nossa sabedoria pra adaptar a situação da melhor forma possível. Outra coisa importante, tá? Se tu quer que teu marido se desenvolva, cresça, se torne uma pessoa melhor, comece a incentivar esse homem, tá? Porque eu vejo muitas mulheres que falam assim, vai começar a academia pra quê? Pra pagar um ano e não ir? Gente, por que essa mulher não incentiva o marido dela? Fala assim, isso aí, que legal que você tá indo, parabéns, eu vou te ajudar, vou te incentivar. O que tu precisa pra tornar essa rotina mais fácil? Tô aqui pra te ajudar, eu quero teu melhor, eu quero que tu vá pra academia e melhore a tua saúde. Tem que ser assim, a gente tem que se apoiar. Olha só, é muito importante a palavra que uma pessoa amada diz sobre a outra. Tu não pode ser a pessoa que desincentiva o teu marido. Claro que também o contrário é verdade. Ele também não pode desincentivar, mas eu tô falando aqui de forma mais direta para as mulheres. Mas se tiver um homem assistindo, é a mesma mensagem, tá? É a mesma coisa. A gente tem que se incentivar, não se desmotivar, não tirar a motivação do outro. Que isso? É uma equipe ou são times contrários? Não faz sentido nenhum isso, tá? Incentive o seu marido. Se ele falou que vai fazer algum projeto legal, apoie. Não fique falando assim, mas tu não vai conseguir, tu não tem disciplina. Pelo amor de Deus, cara, tu vai criar um homem mais indisciplinado ainda. Mostra que tu confia. Ele tem que ter ao lado dele uma mulher que apoie, que dê incentivo, que confie nele. Às vezes tu é a única pessoa que ele teria pra torcer por ele. E tu vai lá, em vez de levantar o ego dele, levantar a força de vontade dele, o que tu vai levar ele a pensar? Realmente, eu não sou muito bom mesmo, eu vou acabar desistindo, vou nem fazer direito isso daí, vou desistir daqui a pouco. E daí ele nem vai mais com a empolgação que tu poderia ter colocado nele. Isso é a coisa mais
terrível, assim. Eu fico observando, triste, muito triste. Outra coisa importante, elogie em público e corrija em particular. Tem muita mulher que fica diminuindo o seu marido na frente dos outros. Gente, isso é tipo assim, é cortar a testosterona dele, é diminuir o papel dele como homem, porque pro homem é muito importante essa questão do respeito, de ser honrado, de ser reconhecido como um homem, como alguém que tem força, como alguém que direciona a família. E quando tu humilha ele na frente dos outros, quando tu fica chamando atenção na frente dos outros, tu tá castrando esse homem. Tu quer isso? Tu quer ter um homem fraco do teu lado? Gente, sinceramente, tem vezes que assim, eu não entendo as mulheres, tá? Eu não entendo. Ao invés de elas incentivarem o seu homem pra que ele seja alguém melhor, não, elas vão lá e ficam humilhando ele na frente dos outros. Cuidado com isso, tá? Cuidado, porque isso é uma coisa que fere muito o homem. É porque ele muitas vezes não vai te falar, porque o homem é mais quietão, mas que ele se machuca, ele se fere muito por dentro. Quando tu desmerece o papel dele como homem, dentro da família, dentro da casa, isso acontece. Eu imagino que você não queira um homem que seja fracote, um homem que não tem autoconfiança. Muito pelo contrário, você quer alguém que tenha a confiança de liderar a tua família, direcionar, proteger, trazer segurança. É isso que tu espera de um homem. E quando tu começa a desrespeitar ele, humilhando ele em público, corrigindo ele em público, tu vai ter o contrário. Tu vai ter um homem fraco, um homem castrado, um homem que não assume o papel dele. E daí tu vai ter que fazer os dois papéis. Eu acredito que não é isso que tu quer. Então, faça aquilo que a Bíblia falou pra você fazer. Mulheres, respeitem os seus maridos. É o nosso papel como mulher, como esposa. É por isso que a Bíblia fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, edifica a sua família, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então seja mulher sábia, estude como é que funciona o cérebro masculino para que tu não haja de forma contrária a ponto de tu criar discórdia dentro da tua casa pelas tuas ações erradas. Seja uma mulher de oração, busque a Deus, procure cada vez ser melhor para esse teu parceiro. Outra coisa que eu fazia, tá? Eu queria resolver as coisas quando ele estava irritado. Meu marido às vezes se irritava por alguma coisa, algum motivo, a gente discutia e às vezes eu queria ficar resolvendo ali na hora. Só que às vezes a gente precisa esperar um pouco a poeira baixar para não falar besteira, para não aumentar a coisa mais ainda, né? Não fica provocando teu marido ali. Ah, tu sabe que ele tá errado, ele fez algo que tu não gostou e ao invés de tu conversar com sabedoria, tu fica provocando. Toma cuidado com isso também, tá? Essa é uma coisa importante. Outra coisa importante é criar um lar acolhedor, porque muitas vezes lá fora o homem só tem problema pra resolver, o mundo dele lá fora é uma batalha, é uma guerra, mas eu sei que muitas vezes nosso também tá? Eu sei disso, mas assim, o homem e a mulher veem as coisas de jeito diferente, e quando a gente procura deixar, assim, na medida do possível, o nosso lar um lugar aconchegante, ele vai querer voltar pra casa, ele vai ter essa vontade de, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, porque é um lugar tão bom, é um lugar de paz, é um lugar de amor. Agora pensa só, né, ele trabalhou o dia inteiro fora, você também, chega, tá tudo uma loucura a casa, tá tudo uma bagunça, e daí tu começa a brigar com ele, tu começa a tornar o lugar um ambiente hostil e piorar cada vez mais a situação. Eu entendo que a nossa realidade muitas vezes não é maravilhosa, não é como a gente quer, não tem muito tempo às vezes pra cuidar da casa como a gente gostaria. Só que assim, às vezes nós mulheres a gente implica com coisa que não é necessário implicar, e a gente torna a vida mais difícil. É com isso que eu tô pedindo pra você cuidar. Evitar discussão besta, evitar ficar se apegando a detalhes, porque a vida que é difícil vai se tornar mais difícil ainda. A vida que já é pesada vai se tornar mais pesada. Procure deixar as coisas mais leves. Procure deixar o seu lar um ambiente acolhedor, não um ambiente de problema, porque problema já tem lá fora o dia inteiro. Para ambos os lados. Agora imagina chegar em casa e ter mais uma guerra. A pessoa nem vai querer chegar em casa e ter esse refúgio. Claro que, ao meu ver, o ideal seria que a mulher nem tivesse que trabalhar fora, porque daí assim ela teria mais tempo para cuidar bem da casa e para não se estressar e tudo mais. Só que assim, são realidades e realidades, são preferências e preferências. Tem mulher que gosta de trabalhar, enfim, trabalhar fora, né, que eu quero dizer. Mas se você puder, por exemplo, trabalhar em casa, ficar em casa, ter alguma renda de casa, melhor ainda, né, porque daí fica menos estressante para a mulher, menos estressante para o homem e a família flui de uma forma melhor. Bom, gente, aqui estão algumas dicas do que eu falei. Tudo que eu estou falando aqui ou são coisas que eu já vivenciei, ou são coisas que eu já vi alguém vivenciando e que eu estou te dando aqui esses conselhos para que você evite passar isso. Muitas vezes a gente não tem com quem conversar sobre essas coisas. Muitas vezes a gente não é alertado. E eu espero que, ao aplicar, façam diferença para ti também, assim como fez para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda demais. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está precisando ou com alguém que você gosta, que você já quer alertar para que não passe por isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!